Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de julho de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é Afrodite, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ela é esse princípio de unificação, de união, de harmonia. Então, por onde ela anda, ela busca trazer isso. Ela fica bem no signo de Touro e no signo de Libra, ela tá no signo de Touro, ela também exalta se sente exaltada no signo de Peixes, então também é um posicionamento muito bom. A casa em que ela fica mais alegre e jubilada é a casa 5, que vai ter essa relação então com prazer, com artes, com diversão, que é tudo que ela gosta. Então, ela está nessas últimas horas aqui no signo de Touro, que a gente pode considerar que é o templo, e é muito ter a terra, o corpo, os prazeres terrenos como templo, que são questões que a gente associa ao signo de Touro, né? Só a gente pensar nesse animal que é forte, que é fértil, que é constante, também falar sobre essa estabilidade. Então, traz isso para os vínculos, para as relações, para os desejos, que é esse tema, essa área que a Vênus comanda, tá? Então, ela vai ficar em touro até 20, nossa, meio-dia e 31, troquei aqui, meio-dia e 31, que daí ela vai ingressar no signo de Gêmeos, então ela começa essa peregrinação, né? Então, ela não está no seu templo, ela fica peregrina. Então agora ela começa a ser disposta pelo Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, que está no signo de Leão e logo vai retrogradar também. Então a gente pode pensar nessa necessidade é, das relações, de amar, saber conversar, saber dialogar, saber traduzir o que se quer. Isso acaba sendo muito importante nesse momento. Gêmeos também fala sobre curiosidade, ter esse interesse, então, pela forma com que o outro pensa, com que o outro se expressa, se comunica. Então, podem vir questões nesse sentido, essa admiração, por conta disso. E também tende a suavizar essas questões amorosas, afetivas, porque Gêmeos é um signo de ar, mutável, então representa muito essa leveza, tá? Por isso que até muitas vezes é conhecido por essa questão da superficialidade, e tudo, né? Mas é porque tem muito essa capacidade de adaptação. Então favorece trocas de ideias, trocas mentais. Também fala sobre essa necessidade que a gente pode sentir de variedade, né? De mudanças. Então, às vezes, Gêmeos se entedia muito fácil. Então, para quem se relaciona, para quem não está se relacionando, pensar nisso, né? Como sair desse tédio, tá? Acho que são essas questões. A gente também pode pensar nessa valorização de temas geminianos, né, que envolve tudo que envolve comunicação, expressão. E é isso. Então vamos para o primeiro aspecto do dia, que foi 6h33, que a Lua ingressou no signo Escorpião, então ela saiu do signo de Libra, esse signo da balança, e ingressa nesse signo que porta esse veneno, então a lua sendo um representante do nosso corpo, né? Rege o clima, o humor, o ritmo do dia. Então é só a gente pensar no signo de Escorpião, como que ele se comporta? Ele se esconde, ele se protege, ele fica onde o sol não bate, entre as frestas. Ele tem essa habilidade de perceber o inimigo, né? Então, por isso que ele tem facilidade de ficar no escuro, dessa percepção. Então, é um signo que pode falar sobre reatividade, né? Às vezes, no signo de Escorpião, no sentido mais sombra, assim, mais negativo, às vezes a gente fica um pouco paranoica, sabe? Vendo os piores cenários, porque muitas vezes é esse sentir intensamente, sentir até morrer, que nos traz consciência do que precisa de cura, né? Ou já é um processo de cura esse sentir intenso, né? Então traz esse aprofundar das emoções. Então, uma coisinha, às vezes, pequenininha ali, ela fica enorme, tá? É como se fosse um portal mesmo para curar. Então, tanto que na astrologia tradicional, o escorpião é conhecido como lua em queda, porque escorpião é o signo que se opõe a touro. E a lua em touro fica exaltada. Então, o povo, né, fica exaltado. Ali o corpo se exalta no signo de touro. E já na lua em escorpião, ainda mais por ser regida por Marte na astrologia tradicional, é como se você estivesse ali numa zona de combate, numa zona de conflito, né? Você está rodeada de veneno. Você tem que pensar que o escorpião ele porta esse veneno, então assim, é como se desde cedo você tivesse que lidar com essa questão da morte, sabe? Essa questão de toxicidade, né? Para cada mapa acaba sendo muito específico, se você tem a lua em escorpião, até planetas em escorpião, mas traz essas questões muito cedo, tá?
Mas tem essa potência, né, de fazer uma alquimia mesmo emocional, então muitas vezes através da ação, às vezes até expurgação mesmo, né, essa explosão emocional, tá? Então a lua em Escorpião, ela ela acaba sendo regida agora pelo Marte em Virgem, tá? Quem comanda é esse Marte em Virgem. E tem uma certa semelhança ali neles nessa questão de análise, de investigação. Até o símbolo deles é um pouquinho parecido, né? Então, de alguma forma, até faz um sextil, então eles conversam bem nessa capacidade de análise, de agir através disso, de uma forma planejada e estratégica, tá? 9h45, a Vênus, ainda em Touro, ela vai fazer uma conjunção com Urano. Então, é, Vênus é a nossa deusa do amor, Urano é esse deus céu, muitas vezes pode ser um princípio do caos ali, dessa busca de libertação, busca de quebra de padrões, e eu pensei muito nessa conjunção, nesse movimento assim da gente se libertar, de quebrar com esses padrões de apego, né? Sejam esses apegos evitativos ou esses apegos ansiosos nas relações, porque às vezes a gente fica repetindo ali essa coisa de sempre se distanciar quando percebe que está se envolvendo emocionalmente, ou contrário, né? Às vezes a gente fica muito dependente ali quando começa a se vincular, se conectar com alguém, né? E muitas vezes isso não está conectado com o momento presente. Às vezes é uma forma de apego, uma forma de resolução que a gente aprendeu ali na nossa infância, quando era criança, né? Que talvez a gente não tinha outras ferramentas para lidar que além dessa, né? Que além de fugir ou se unir. Pensando que Touro vai falar muito sobre essas questões do corpo, até de dinheiro, de prazer. Pode trazer, então, esse movimento, assim, de novos insights, novas ideias, novas formas para lidar com esses temas. Então, pode ser um momento ali de romper de situações inesperadas também, tá? Enfim, essa vontade de liberdade mesmo que vem para o campo das relações, dos desejos, depende de onde você tem o signo de touro. E a outra coisa que é interessante falar é que a Vênus, então, ela ingressa ali em Gêmeos e ela vai fazer uma conjunção com a estrela fixa Alcione da constelação das Pleiades. Dentre as versões do mito, as Pleiades eram sete irmãs. Dizem que era a filha de Atlas, aquele que carrega o mundo nas costas, né? E até tem versões que dizem que por isso que era o sofrimento delas, que elas choravam demais. Outras dizem que era realmente porque elas eram perseguidas por Órion, que era um gigante. Inclusive, eu já trouxe algumas vezes o nome de Órion aqui quando eu falei da constelação de Escorpião, porque a constelação de Escorpião, a história da constelação de Escorpião, está vinculada à deusa Ártemis e ao deus, o deus não, o gigante Órion. Então, e a deusa Gaia, né, Mãe Terra. Então, a Gaia, ela forja o escorpião para defender Ártemis, porque o gigante Órion tenta violar a deusa Ártemis, que é essa deusa da caça, né, essa deusa do feminino selvagem mesmo. Então, a Terra, ela forja, ela cria esse escorpião e o escorpião vai lá e mata Órion. Então, nesse mito, também é dito que essas irmãs eram ninfas e eram devotas, assim, né, de Ártemis. Então, o que acontece é que esse gigante perseguiu elas, e daí Zeus mandou elas para o céu, né? Dizem, tem algumas versões que falam que ele transformou em pomba, tem outras versões, né, que falam virou constelação mesmo. Então, eu penso muito nessa sublimação, assim, né, nessa integração também desse mito que a gente pode relacionar muito com essas feridas mesmo em relação ao nosso feminino. Então, essas histórias, né, de que a gente tem que fugir, que a gente tem que se defender. Enfim, pode trazer muitas dores à tona de alguma forma. E eu senti muito assim, desde ontem, muito choro. Daí eu pensei, nossa, deve ter muito a ver com essa estrela mesmo, porque ela traz muito esses choros. Não só isso, né? Alunação, caranguejo, Sol, Júpiter em Câncer, enfim, um milhão de coisas. Mas é que essa estrela, ela é muito conhecida, né? Eu conheci ela com essa menção, essas irmãs que choram, sabe? Então, às vezes, traz muito isso, e é a gente pensar como que a gente pode lidar, então, com o amor, com as relações.
integrando essa ferida. E é interessante também, eu dei uma pesquisada e cada uma das irmãs é como se ela lidasse de uma forma diferente com esse trauma, sabe? Inclusive, uma das irmãs é Maia, que é a mãe de Mercúrio. Maia teve Mercúrio, Hermes, com Zeus, né? Enfim. Então, uma estrela fixa que está sendo ativada no céu de hoje e carrega esse mito, né? Carrega essa história. Então, muitas vezes, quando algum astro visível faz uma conjunção com uma estrela fixa, a gente pode pensar que traz mais para perto de nós, né? Essa questão. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar sobre isso. Então, a gente pode pensar em formas, né, de lidar com essas nossas feridas, de elevar essas nossas feridas. E Júpiter sendo esse representante do espiritual, né, dessa expansão de consciência, podem ser formas. E elas estão sempre juntas. Então, a gente pensar nessa irmandade também, nessa sororidade, sabe? Questões assim. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar sobre isto. Acho que foi mais ou menos isso que eu anotei. Meio de 46, a Lua em Escorpião vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, Plutão, ele é o regente de Escorpião na astrologia moderna. Então, tem características ali muito semelhantes. Plutão é Hades, é o deus do submundo, é o marido de Perséfone. Então, ele vai falar sobre esses mortos, ele vai falar sobre essa necessidade também de cura, de transformação, de renascimento, e muitas vezes vem através de expurgos, né, no sentido de liberação. Eu sempre penso em Plutão como sendo aquelas coisas que são expurgadas, assim, sabe, que vem à tona do nada. Como está no signo de Aquário, a gente pode pensar nessas questões mentais, tecnológicas, de grupos, de comunidades, né? Então, às vezes, eu tenho um medo de julgamento de um grupo que eu participo, de um movimento que eu participo. Isso pode vir muito à tona nesse momento, sabe? Às vezes em pensamento fixo, compulsivo. Então, vem muito para você olhar, para você trazer essa percepção sobre como essa ferida existe, sobre como essa relação de dependência, essa toxicidade existe, tá? Então, a quadratura ela traz essa tensão mesmo. Então, olhar para essa forma que você pode estar se relacionando com esses temas aquarianos de uma forma venenosa mesmo, né? Como isso pode estar te envenenando, às vezes até te adoecendo. E acho que é isso sobre essa quadratura. Deixa eu ver se tem algo a mais. Acho que é isso. E aí, em seguida, a Lua vai fazer um aspecto muito bom. Ela não tá no melhor signo que ela se sente melhor, né? Nessa capacidade ali de conexão emocional. Mas ela vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer, e Câncer é o domicílio da Lua. Então tem uma escuta ali. Fora que Júpiter é o grande benéfico, ele está em Câncer, que é um signo que ele se sente exaltado, que ele se sente muito bem. Então a gente pode pensar que traz um ânimo, traz uma expansão, uma abundância emocional. Eu até coloquei no horóscopo que eu postei ali no canal de transmissão do Instagram, esse aprender, então, através do sentir, então buscar às vezes filosofias, conhecimentos, mestres, especialistas que possam te ajudar nessa questão emocional, né? Em você fazer virar sabedoria emocional, né? Todo o seu sentir, tá? Acho que pode ser nesse nível. O câncer também vai falar sobre nutrição, proteção, fala sobre ancestralidade, questões de casa, de lar, de sensação de pertencimento, né? São alguns dos temas que podem vir à tona, essa questão do cuidado, principalmente, do feminino, né? Câncer, por ser regido pela Lua, vai falar sobre esses ciclos, principalmente femininos. Acho que são algumas das questões que podem vir à tona. Então, tende a ser um período otimista, né? Porque Júpiter representa isso, mas como a Lua está em Escorpião, que é uma Lua mais retraída, é uma Lua mais defensiva, sabe? Não aparece muito, então pode ser mais nesse mundo interno, na nossa vida interna, né? Então, às vezes, organizando esse campo emocional, tá? Então, às vezes, mais introspectivo mesmo, não é? Essa euforia, né? Essa questão assim mais extrovertida, tá? Já que tanto Escorpião quanto Câncer, eles são signos mais receptivos, né? Então trazem para esse campo mais interno mesmo. Então, acho que é isso. Então a gente pode pensar que ali, desde o momento que a Lua
faz essa quadratura com Plutão, ela já arruma esse aspecto com Júpiter. Então, ali do meio-dia às 18 pode ser um período assim muito interessante para essa busca de verdade, né? Como eu falei, seja através de filosofias, de espiritualidade, de estudos, tá? Então, pode ser bem interessante para isso, pode trazer essa fé. Júpiter também representa isso. E aí, 18h33, a gente vai ter uma retrogradação de Netuno. O Netuno é um astro que é invisível a olho nu, ele fala muito sobre o nosso inconsciente emocional, coletivo. Os planetas invisíveis a olho nu, eles já trazem assim uma. Eles já reverberam só quando eles tocam pontos visíveis, tá? Então, quando toca algum dos astros visíveis. E eles são planetas muito lentos, então a retrogradação é algo assim muito devagarzinho, tá? Mas a gente pode pensar numa revisão ali de como a gente lida com os nossos sonhos, o nosso inconsciente, sabe? Essa questão, às vezes, de se dissolver no todo, que Netuno traz muito isso, né? Essa vontade de fusão, de entrega para algo maior, só que às vezes vem através de uma dor, de um sofrimento, tá? Netuno também pode representar ilusões, enganos, aquelas fugas da realidade, então a gente também pode olhar rever mais isso, né? Retrogradação é sempre esse movimento de olhar para trás, às vezes retomar algumas coisas que foram perdidas no caminho, tá? Então, algumas práticas saudáveis da gente se conectar com esse todo, né? Que não seja através da dor e do sofrimento, tá? Então, acho que é isso para o céu de hoje. Então, a lua continua crescendo. Amanhã, 1h29, amanhã da madrugada, vai fazer uma quadratura com Mercúrio. Então, depois ali do encontro com Júpiter, já pode trazer uma tensão, assim, uma dificuldade nesse campo da comunicação. Então, cuidar ali com esses atritos. 3h20 faz um sextil com Marte, 10h29 um trígono com o Sol, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, bom dia para nós.